dia, turminha do segundo ano. Bom dia, papai, mamãe, vovô, titia. Bom dia para os familiares que acompanham aí seus filhos ou que orientam, né, seus filhos nessas nossas aulas da SEMEC. Então vamos começar a nossa aula de língua portuguesa hoje, né, dia 9 de setembro de 2021, com a tia Soledade Oliveira, ou tia Sol, como vocês chamam, né? E o conteúdo de hoje é leitura e compreensão de textos, sendo que os textos que nós vamos trabalhar, que nós vamos explorar, são textos carta pessoal, do gênero carta pessoal. Então, bom dia, a aula vai começar. E o que nós vamos aprender hoje? Qual é a habilidade de hoje, crianças? A habilidade é de reconhecer os elementos coesivos, os pronomes pessoais do caso reto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão textual. Antes, porém, nós vamos para aquele nosso momento da leitura, né, da nossa descoberta literária, aquele momento que eu sei que você fica esperando, né, que aconteça e que desperta em você o gosto pela leitura e a vontade de fazer outras leituras, buscar novos textos. Então vamos lá? A descoberta literária de hoje é Qual é a Cor do Amor? É um livro da Linda Strachan, né? E é ilustrado por David. E o título é Qual a Cor do Amor? Qual será a cor do amor? Vamos descobrir. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é verde? Não sei se isso é verdade, mas grama é verde. Então talvez o amor seja azul, disse o velho carinhoso avô. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é azul? O tigre se deitou e rolou de costas. Não sei a resposta, meu caro amiguinho. O céu é azul. Talvez o amor seja amarelo. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é amarelo? O leãozinho abriu um olho, muito cansado para brincar. Bocejou e falou. Este sol quente é amarelo. O amor não será vermelho? Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é vermelho? A arara, pousada em cima de um galho, falou. Vermelho é a cor das flores. O amor é brilhante. Portanto, é bem simples. O amor é branco. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é branco? Não, o amor não é branco, disse a zebra. Não, eu acho que o amor é tão belo que só pode ser cor-de-rosa. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho cinzento. Será que é rosa? Rosa? Gritou o flamingo. Não, não pode ser. O amor deve ser laranja como o pôr do sol à tardezinha. Desanimado e cansado ao fim do dia, o elefantinho cinzento falou. Já sei a quem perguntar. E logo pensou em sua mamãe. Despediu-se do flamingo com suas penas compridas e passou pela zebra na beira do rio. O leãozinho se fora de sua pedra ao sol e o tigre saiu correndo atrás da caça. O elefantinho foi até a beira da água e molhou a pata. Ele disse à sua mãe, será que alguém sabe? Já tentei todas as cores, da grama às flores, dos céus às nuvens e até o sol lá em cima, mas ninguém soube me dizer a cor do amor. Qual é a cor do amor? Eu lhe digo, filhote, é tão escuro como a noite e tão brilhante como o sol. Pense numa cor e ali está o amor. O amor é toda a cor, é tudo em todo lugar. Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta, porque nada mais importante
quando você encontra o amor. Olha que história bonita, né? O elefantinho queria saber qual a cor do amor. E o elefantinho estava falando, gente, desse amor que a gente tem por tudo. Amor de pai para filho, de filho para os pais, amor pelos amigos, amor pela vida, amor por aquilo que a gente faz. Então, se tudo que a gente fizer, a gente colocar um pouquinho de amor, mas tudo vai ficar tão colorido e tão lindo e tudo vai dar certo na nossa vida. Então, vamos começar nossa aula de hoje assim, pensando em fazer tudo com muito amor. Tá bom, crianças? E para começar, mesmo assim, no nosso conteúdo de hoje, nós vamos no conteúdo agora lendo e compreendendo textos. Lembrando que o nosso gênero trabalhado, né, o nosso gênero textual explorado nesta semana é o gênero carta pessoal. E aí vocês têm acompanhado leituras de belíssimas cartas e eu tenho certeza que vocês têm se deliciado. Carta, gente, carta pessoal, até bem pouco tempo atrás, antes da internet, antes dos e-mails, do WhatsApp, era um meio da gente dar notícia, da gente se comunicar com as pessoas que estavam distante da gente. E olha, vocês não imaginam como era emocionante escrever uma carta para dar notícias para alguém, para contar alguma novidade. E mais emocionante era você ficar esperando a resposta da carta que você escreveu. Então, assim, pergunta aí para alguém da sua família, as pessoas mais velhas da sua família, qual era o sentimento que a pessoa tinha ao escrever carta ou ao receber carta. Então, a gente, trabalhando o nosso gênero dessa semana, a gente já descobriu que carta é um texto que serve para se comunicar, dar notícia para alguém, contar alguns fatos, né, alguns acontecimentos para alguém que não está próximo da gente, tá bom? Então vamos lá para a leitura de uma carta pessoal. Florianópolis, 18 de dezembro de 2010. Querida Cecília, como vai você? Espero que esteja tudo bem com você. Estou escrevendo essa carta porque aqui não há computadores e nem internet para mandar e-mail. Demorei para me acostumar, mas agora, depois de 6 meses, posso dizer que estou gostando de morar fora da cidade. O sítio do vovô é enorme e os vizinhos são amáveis e vivem com muito pouco. Mesmo assim, eles são felizes e não reclamam da vida. Levanto bem cedinho e vou ajudar na limpeza do jardim, do galinheiro e do estábulo. Passo o dia todo ajudando o vovô. Sempre há coisas para fazer. Durante a noite, eu estou tão cansado que durmo a noite inteira. Nem tenho tempo para pensar bobagens. Aos sábados tem missa à noite aqui perto. E depois da missa tem baile dos jovens. Vovó permite que eu fique até o baile terminar. Adivinha o horário do término do baile? 00:30. Passar uns tempos aqui está fazendo bem para minha cabeça. Começo até a pensar na possibilidade de não voltar mais. A vida no campo rejuvenesce. Você precisa conferir. Espero por você aqui. Abraços do seu irmão Rogério. Olha só que carta maravilhosa. Quem não gostaria de receber uma carta com tantas novidades, né? Agora, né, nós vamos para o entendendo o texto, para você demonstrar que você entendeu mesmo o assunto, o conteúdo, né? Entendeu o que você leu nesta carta pessoal. Vamos lá. Para o compreendendo o texto. Esse texto, criança, ele é um poema, um conto ou uma carta pessoal. Lembra aí das características do poema. O que a gente acabou de ler é um poema ou é um conto? Acertou quem falou que esse texto é uma carta pessoal. Quem escreveu essa carta? Quem foi, crianças?
Muito bem. Também acertou quem falou que foi o Rogério. Para quem Rogério escreveu a carta? Ele escreveu a carta para alguém, né? Ele escreveu uma carta para alguém que não estava na mesma cidade que ele. Ele escreveu contando todas aquelas novidades. Mas para quem ele escreveu a carta? Para sua irmã Cecília. Muito bem. Então, quem falou para sua irmã Cecília? Mais um acerto. Por que ele escreveu a carta, gente? Por quê? Porque onde ele está morando não há computador nem internet. Ou seja, tal e qual aquele período que eu falei que antes de existir o computador e a internet, a gente se comunicava com as pessoas que não moravam próximo da gente, que moravam em outras cidades, através de cartas. E ele apesar de já viver num tempo, né, num momento que tinha internet e computador, ele estava morando fora da cidade e onde ele estava morando não havia nem computador e nem internet. Então, por este motivo, ele escreveu uma carta para sua irmã Cecília. Ele está morando, Rogério está morando, eu falei que ele está morando fora da cidade, não falei? Então ele está morando aonde? Na cidade ou no sítio do avô? Ah, lá na carta ele falava que estava morando no sítio do avô. Então, ó, acertou quem falou que o Rogério escreveu a carta porque ele estava morando fora da cidade e o local era no sítio do avô. O que o Rogério faz quando levanta de manhã cedo? O que é que ele faz, gente? Logo cedo, quando ele acorda, ele ajuda na limpeza do jardim, do galinheiro e do estábulo. Olha só, Rogério, ele fala lá na carta dele que quando ele acorda todo dia, ele acorda muito cedo, né? E ele acorda cedo para poder fazer o quê? Ajudar na limpeza do jardim, do galinheiro e do estábulo. Inclusive, ele diz lá na carta dele que lá tem muita coisa para fazer e que ele passa o dia todinho envolvido, né? Fazendo as coisas lá no sítio e quando chega à noite ele está muito cansado. Agora eu quero saber aqui, ó, na frase, ele ajuda na limpeza do jardim, do galinheiro e do estábulo. A quem se refere o pronome ele? Quando a gente usa esses termos aí, esses pronomes, ele substitui o nome de alguém. O nome de alguém a quem eu já fiz referência antes, a quem eu já falei antes, de quem eu já falei antes. E para não ficar repetindo o nome dessa pessoa, eu uso esses termos aí, que a gente chama de pronome. Então, quando eu falo assim na frase, ó, ele ajuda na limpeza do jardim, do galinheiro e do estábulo, esse ele, eu estou fazendo referência a quem? Ao Rogério. Por quê, gente? Porque eu já falei o nome dele anteriormente. Eu já falei que o Rogério acorda cedo. Então, para não ficar repetindo, Rogério ajuda na limpeza do jardim, do galinheiro e do estábulo, eu substituí o nome Rogério pelo pronome ele. Assim eu posso dizer a frase completa sem ficar repetindo o nome dele. Eu me refiro, eu falo o nome dele uma vez, né? E o restante da frase eu vou substituindo por palavras que se refiram a ele, né? Que façam referências a ele, Rogério. Lá a frase completa tinha assim, que o Rogério acorda todo dia cedo. E depois ele ajuda na limpeza do jardim, do galinheiro e do estábulo. Então, eu substituí o nome do Rogério, para não ficar repetindo 2 ou 3 vezes o nome Rogério, por ele, pelo pronome ele. Ao iniciar a carta,
Rogério usa a saudação querida Cecília e em seguida escreve: como vai você? Espero que esteja tudo bem com você. A palavra você se refere a quem? Olha só, vamos começar aqui, ó. Quando eu falo assim, ao iniciar a carta, Rogério usa a saudação. A saudação é aquilo que eu coloco, é um dos elementos da carta, né? Que eu coloco na carta para chamar a atenção do destinatário, ou seja, da pessoa que vai receber a carta. Então, ele colocou a data, o local e a data, e depois vem a saudação, que é querida Cecília. Mas ele continua a carta já não mais falando o nome Cecília, para não ficar repetindo o nome dela sempre que for citar o nome ou se referir a ela, né? Então, ele fala ao iniciar a carta, querida Cecília, e em seguida ele escreve: como vai você? Espero que esteja tudo bem com você. A palavra você se refere a quem? Se refere a Cecília, a pessoa a quem eu me referi anteriormente na frase e que eu só não vou ficar repetindo o nome dela para não tornar o texto feio, desorganizado, certo? Então eu vou substituindo por algumas palavras que façam referência ao que eu falei, a pessoa de quem eu falei antes, né? Falei querida Cecília, e aí para não ficar como vai você, Cecília? Ou como vai, Cecília? Espero que esteja bem, Cecília. Eu faço o quê? Eu substituo a palavra Cecília por você ou por ela, entendeu? Então, acertou quem de imediato percebeu que a palavra você aqui na frase como vai você, espero que esteja tudo bem com você, esse você se refira a Cecília. Então, muito bem. Continuando. Leia outro trecho do texto. Agora, ó, mais uma vez aqui. Os vizinhos são amáveis e vivem com muito pouco. Mesmo assim, eles são felizes e não reclamam da vida. Percebam que tem o nome eles sublinhado. Então, vem a pergunta. O pronome sublinhado eles faz referência a quem? A quem eu falei anteriormente, não quero repetir novamente. A quem foi que eu falei? Eu comecei falando de quem? Eu comecei falando dos vizinhos. Então, esse eles se referem aos vizinhos. Eu falei, os vizinhos são amáveis e vivem com muito pouco. Mesmo assim, eles quem? Os vizinhos. Então, a pergunta, o pronome sublinhado eles faz referência a quem? Eles se referem aos vizinhos. Outro trecho. A vida no campo rejuvenesce. Você precisa conferir. Espero por você aqui. A quem Rogério se refere nesse trecho da carta? Ora, ele está falando aí com quem? Esse você se refere à pessoa para quem ele escreveu a carta, para quem ele destina a carta, que ele fala desde a saudação. Então, para quem ele escreveu a carta? Ele escreveu a carta para a Cecília. E para não ficar repetindo o nome dela, ele está substituindo o nome dela pelo pronome você. Então, a quem se refere esse trecho, né? Esse trecho sublinhado, você se refere a... Rogério se refere aí a Cecília. Muito bem, então espero que você esteja compreendendo que quando a gente vai escrever textos, a gente pode usar esses artifícios para ir substituindo algumas palavras e evitar as repetições nas frases. Como Rogério se despede na carta? Como Rogério se despede na carta? Abraços de seu irmão Rogério. Então, aí no final a gente descobre que o Rogério era irmão da Cecília. Pela despedida, né? Abraços, e ele cita do seu irmão Rogério. Então, vamos para mais uma leitura, mais carta pessoal. Lembrando, gente, que essa carta pessoal que a gente leu aí do Rogério para a Cecília, isso é uma carta real. Agora nós vamos ler uma carta pessoal, mas é uma carta fictícia. Então, aqui, ó.
Cara senhora Leroy, os vizinhos se queixam mesmo de meus uivos? É difícil imaginar. Primeiro, porque não uivo tanto assim. A senhora esteve fora naquelas noites, então não tem como saber, mas acredite, fui bastante moderado. Segundo, não devemos nos esquecer de que são eles que vivem me acordando no meio da tarde com aquele aspirador barulhento. Costumo dizer que todos temos de aprender a conviver em harmonia. Minha vida aqui continua um pesadelo. A senhora não acredita nas coisas que acontecem na lanchonete. Sinceramente, seu Sam. PS. Não quero deixá-la alarmada, mas a ideia de uma fuga passou-me pela cabeça. Perceberam quem escreveu essa carta aí? Perceberam, né, que foi? Então vamos agora demonstrar isso, se vocês entenderam mesmo a carta do Sam para a senhora Leroy. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu essa carta foi o Sam, um cachorro, isso mesmo. Quem respondeu, quem entendeu isso, ó, tá de parabéns, porque você está conseguindo entender o que lê. Para quem Sam, o cachorro, escreveu a carta? Para quem foi, crianças, que ele escreveu a carta? Lá na saudação da carta ele colocou, né? Para a senhora Leroy, ou senhora Leroy. Para que Sam escreveu essa carta? Ah, ele tinha um motivo. Qual foi o motivo dele ter escrito essa carta? Isso mesmo, para explicar sobre os seus uivos que os vizinhos estavam a reclamar. Os vizinhos estavam reclamando que o Sam estava uivando muito. Será? Ele está explicando ali para a senhora Leroy. Sam, o cachorro, diz na carta que são eles que vivem o acordando no meio da tarde com o barulho do aspirador. Ao citar eles, a quem Sam se refere? Olha aí, lá na carta ele dizia assim, que eles é que ficam, né, perturbando a tarde toda com o barulho do aspirador. E esse eles que está escrito aí bem grande, bem destacado, vocês já descobriram a quem o Sam se refere quando ele fala eles? Já descobriram? Isso mesmo, ele se refere aos vizinhos, né? Ele está explicando lá que os vizinhos é que são barulhentos, né? Que passam as tardes com aquele barulho do aspirador. E aí, ele, ao citar esse eles, né? Ele se refere aos vizinhos, que é de quem ele está falando, de quem ele está comentando. E aí, para não ficar falando o tempo todo os vizinhos, ele fala o quê? Ele substitui a palavra os vizinhos por eles. Em outro trecho, Sam escreve assim, ó. Lá na carta ele diz assim, ó. Costumo dizer que nós temos que aprender a conviver em harmonia. Esse Sam é esperto, porque eu também acho isso. Eu acho que a gente precisa aprender a viver em harmonia com os vizinhos, com a família, com os nossos coleguinhas na sala de aula. Esse Sam, ele é mesmo muito inteligente. Então, vamos repetir aqui, ó. Costumo dizer que nós temos que aprender a conviver em harmonia. Quem está falando isso é o Sam, na sua carta. O pronome nós, quando ele coloca nós temos que aprender a conviver em harmonia. Esse nós está se referindo a quem, crianças? Isso mesmo, quando ele coloca nós temos que aprender a conviver em harmonia, ele está se referindo aos vizinhos, à senhora Leroy
e ao próprio Sam. Ele está se colocando naquele ato também. Ele está dizendo que tanto ele, o cachorro Sam, como a senhora Leroy e como os vizinhos têm que viver em harmonia. E ele está certo, ele está certíssimo. E aí, por que ele colocou nós? É porque ele não queria dizer assim, ó, eu costumo dizer que os vizinhos, eu e a senhora Leroy, temos que aprender a conviver em harmonia. O que foi que ele fez para não ficar repetindo o nome? Eu, os vizinhos e a senhora Leroy. Ele substituiu pelo pronome nós, né? Na hora de escrever a carta, ele já havia se referido a essas pessoas, então ele só colocou o pronome nós para fazer referência a todas elas, aos vizinhos, à senhora Laura e a ele mesmo, a ele próprio, ao próprio Sam. Onde se passa os fatos narrados na carta pelo cachorro, onde se passa os fatos narrados pelo Sam, se passa numa lanchonete, na lanchonete, muito bem. Ele deixa bem claro isso na carta dele. Sam está feliz, minha gente? Ele está feliz, primeiramente, ele fala alguma coisa na carta que diz que ele está feliz ou não está feliz? E aí, segundamente, olhando aqui para as expressões faciais do Sam, também dá para a gente perceber. O Sam, ele não está feliz. Mas como é que a gente percebe isso? Como sabemos disso, que o Sam não está feliz? Aí eu já falei, ele deixa claro na carta que a vida dele está... O que, criança? Isso mesmo, Sam diz que a sua vida está um pesadelo. E aí a gente percebe nas expressões faciais dele aqui ao lado, né, na ilustração ao lado, que o Sam não está bem. Inclusive ele está escrevendo a carta chorando. Então o Sam, ele não está feliz, ele diz que a sua vida está um pesadelo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham se deliciado com a aula de hoje, que tenham aprendido mais e mais sobre carta pessoal e sobre... a habilidade que foi proposta hoje, tá bom, crianças? Então, tempo para beber água, passar no banheiro e voltar para a nossa segunda aula. Até a próxima aula, que é já já. Até já!